Neste mês tivemos uma mudança de tendência da política monetária aqui no Brasil e impacto sobre os fundos imobiliários. Entenda melhor neste vídeo. No mês de setembro, o Banco Central do Brasil iniciou um ciclo de alta de juros, subiu a Selic em 0,25%. Essa atingiu após a alta 10,75%, com o objetivo ali de conter a atividade à frente e conter as expectativas de inflação. Razões pelas quais o Copom, em seu comunicado, justificou essa alta foram, primeiro, pela atividade resiliente, pela desancoragem das expectativas de inflação, pela elevação das projeções de inflação e também pela piora fiscal verificada ao longo deste ano. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, por outro lado, promoveu uma queda de 0,50% na Fed Funds Rate, que é a taxa de juros norte-americana, justificando pela inflação estando convergente à meta de 2% e também por um desemprego que tem subido e tem permitido, por lá, iniciar essa flexibilização monetária. E só destacando um ponto adicional sobre a questão fiscal, mostramos agora um gráfico que está na sua tela, que mostra o resultado primário do governo, o pagamento de juros e também o resultado nominal dos últimos anos e de um histórico desde 2010. Você observa que desde ali do final do governo Bolsonaro e ao longo do governo Lula, a gente tem gerado déficits primários, o pagamento de juros tem crescido em função da Selic mais elevada, gerando déficits nominais bastante expressivos. E nesse sentido, você observa agora nesse segundo gráfico que a dívida geral, bruta geral do governo tem subido e atingido um patamar elevado de 78,5% agora em agosto. E isso é o que tem trazido maior receio para os investidores. E isso que tem justificado o aumento das taxas, tanto futuras nominais, que são as taxas pré-fixadas, quanto as taxas reais. Esse aumento das taxas tem um impacto direto sobre os fundos imobiliários e também ativos de risco em geral. Uma vez que, considerando que esses ativos eles são precificados a partir de um fluxo de caixa descontado, né, todos os fluxos de caixas futuros estão sendo descontados a uma taxa mais elevada, que é um retorno exigido mais elevado. E por esse motivo, os fundos imobiliários e também alguns outros ativos de risco têm depreciado e perdido valor ao longo do mês de setembro. Então, no mês de setembro, o IFIX ele teve uma queda de 2,5% aproximadamente, sendo os fundos de ativos reais os que mais desvalorizaram. Então, estou falando aqui de fundos híbridos, que são aqueles que misturam ativos logísticos com ativos de escritórios, o segmento residencial também, segmento de escritórios e de agências bancárias. Esses foram os que mais desvalorizaram no mês de setembro. Por outro lado, fundos que são de caráter de renda fixa, como os fundos de CRI, desvalorizaram menos no mês e protegeram um pouco mais o principal. E agora, com relação às movimentações que a gente fez no CAFOF, aumentamos novamente a exposição em fundos de CRI e também em multi-estratégia. O objetivo aqui é proteger principal e ter um retorno de dividendos um pouco mais alto nesse curto prazo. E também a gente aproveitou a volatilidade de mercado para aumentar, para comprar mais ativos que estão muito descontados em relação ao valor que a gente considera justo no segmento de escritórios, principalmente, e também um pouco de shoppings. Com relação a vendas, a gente vendeu participações em 2 fundos de CRI que a gente tinha, porque eles acabaram valorizando bastante e a gente considerou que seria melhor vendê-los que mantê-los, e por isso a gente gerou um ganho de capital e também com essas posições vendidas. E, além disso, a gente vendeu um fundo de shoppings que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses e continuamos ao longo do mês de setembro. Com relação à distribuição de dividendos, a gente manteve o patamar de 75 centavos por cota, conforme as nossas projeções divulgadas no nosso relatório mensal. E a gente tem a intenção, novamente, de manter esse patamar até o final do semestre. Para mais informações, peço que vocês consultem a nossa carta mensal disponível no site. Lá a gente traz mais detalhamento do que a gente vem fazendo com o CAFOF. Além disso, eu queria que vocês conferissem as nossas redes sociais e também a nossa comunidade do WhatsApp. Muito obrigado e até o próximo vídeo.